O médico Denis César Barros Furtado, conhecido como, olha, o Dr. Bumbum, e a mãe dele foram presos na tarde dessa quinta-feira. Os dois estavam foragidos desde o último domingo. Caio, o Dr. Bumbum disse sobre a morte da bancária Lilian Calisto, que se submeteu a um procedimento estético na casa do médico na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele disse exatamente o que, Caio? Que é absolutamente normal o que aconteceu. Oi? Ele falou isso. Ele falou, olha, a morte dela é absolutamente normal, como todos nós sabemos, pode acontecer com qualquer médico em qualquer procedimento cirúrgico, ou seja, ele se eximiu de qualquer tipo de culpa, porque ele botou a culpa na fatalidade. Deu um problema, como todos os pacientes que se submetem a algum procedimento médico estão sujeitos. Essa foi a explicação dele. O doutor Denis Furtado, o doutor Bumbum, foi preso ontem à tarde na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Por que também? Porque foi onde tudo aconteceu, no sábado último, e foi preso a partir de uma denúncia anônima. Por volta das 3 horas da tarde, a Polícia Civil do Rio foi lá, prendeu ele e a mãe. Eles estavam escondidos, vamos por assim dizer, no escritório do advogado de defesa dos dois. Bom, quando a polícia chegou, os dois não resistiram à prisão, já foram para a delegacia, já prestaram depoimento e passaram a noite em salas diferentes, mãe e filho. Agora, momentos antes de serem presos, eles gravaram um vídeo. O doutor Denis, o doutor Bumbum, gravou um vídeo explicando mais ou menos isso que eu acabei de dizer. Se disse injustiçado e colocou a culpa na fatalidade. Como todo mundo sabe, aconteceu uma fatalidade. Mas uma fatalidade que acontece com qualquer médico. É um mistério ainda a causa da morte. Mas é uma injustiça o que estão falando de mim na televisão. É uma injustiça me acusarem de não ser médico. Eu tenho CRM ativo. É uma injustiça dizerem que é um procedimento que não é habilitado. Não é habilitado, é o que ele ia falar. Ou seja, ele deu algumas explicações para alguns pontos que parecem não ter explicações. Ele foi acusado de não ser médico. Ele falou, eu sou médico, meu CRM está ativo. Ele foi acusado de usar silicone cirúrgico. Ele falou, bom, todo mundo encontrou na minha casa silicone de marca que é usada só por médicos. Ele foi acusado de algumas outras coisas. Tudo que ele foi acusado, ele não respondeu e falou que é normal e tal e coisa. E o cara, ele é bom de discurso, ele quase que te convence. Ele vai falando com propriedade no que ele está dizendo, você quase esquece de algumas outras coisas levantadas pela imprensa, de que ele tem uma ficha criminal extensa, inclusive com a palavra homicídio aí no meio. Você vai pegando alguns pontos que você fala, pô, mas será que esse cara tá falando a verdade ou não? Chegando na delegacia, ele saiu, ele prestou depoimento ao delegado, ele saiu e conversou com toda a imprensa, os jornalistas lá do Rio de Janeiro que estavam na delegacia, evidentemente, é o fato da semana. E ele, de novo, se defendeu, falou de injustiça e tal e coisa. Aí, meu caro ouvinte do Morning Show, você deve estar se perguntando o que todos nós nos perguntamos aqui também. Mas se ele é tão certo assim, por que o procedimento foi feito no apartamento dele e não numa clínica? E no fim dessa coletiva, achei que ninguém fosse perguntar, mas um repórter perguntou justamente isso. Se estava tudo certo, por que o senhor fez em casa? Ele titubeou, mas na minha leitura não respondeu. Vamos ouvir, cada um tirar suas conclusões. A sua casa, o apartamento, sim, é o local adequado para se realizar um procedimento? Meu consultório é no shopping Downtown, bloco 13, cobertura 307. Mas segundo a polícia, lá é um salão de beleza. Não tem beleza. Segundo a investigação, é uma licença para salão de beleza. Investigação da onde, senhor? Vai na prefeitura, então. Vai na prefeitura e olha isso. Essas perguntas, sabe? Já falaram que eu sou médico, que eu apliquei silicone industrial. Isso é absurdo. Eu peço desculpas pela qualidade do áudio, tá bem ruim, mas é porque tudo ontem foi feito no susto, ele saiu, não foi uma coisa combinada, uma coisa marcada, foi uma coisa que aconteceu, mas deu pra gente entender. O repórter falou, bom, por que seu procedimento foi feito em casa? E ele se defendeu dizendo assim, simplesmente dizendo, meu consultório é no endereço tal. Bom, mas espera aí, esse endereço é de um salão de beleza. Aí ele falou, vai na prefeitura e checa. Foi toda a explicação que ele foi capaz de dar.